Oi, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo sobre a vida de São Bento. Na semana agora foi o primeiro e o segundo capítulo, né? Agora hoje vai ser o terceiro capítulo e o título do terceiro capítulo é O Copo de Vidro Quebrado com o Sinal da Cruz. Então vamos à leitura. Gregório, vencida a tentação, o homem de Deus, como terra bem cultivada e expurgada de espinhos, produziu com maior abundância o fruto da seara das virtudes, e com a divulgação da fama de sua exímia vida monacal, e ele o nome ficando célebre. Ora havia a não grande distância um mosteiro cujo abade falecera. Toda a comunidade foi ter então com o venerável Bento e pediu-lhe com fervor que ficasse à sua frente. O santo recusou por muito tempo, predizendo que não poderia harmonizar os seus costumes com os daqueles irmãos, mas, afinal vencido pelo rogos, cedeu. Já, porém, que vigiava naquele mosteiro pela observância da vida regular e a ninguém permitia que por ações ilícitas se desviasse como antes do caminho monástico, os irmãos que ali aceitara encheram-se de fúria e puseram-se primeiro a acusar a si mesmo por terem pedido a Bento que os regesse. Sua vida tortuosa ia em oposição à reta norma do abade. Como viam que, sob tal abade, o ilícito já não lhes era permitido, e como lhes doía abandonar os antigos hábitos, achando ele dura a obrigação de meditar coisas novas na sua mente velha. Alguns deles, já que aos maus é sempre pesada a vida dos bons, tramaram a morte do abade e, tomando a sugestão por conselho, deitaram-lhe veneno ao vinho. Quando apresentaram ao pai, sentado à mesa, o copo da bebida mortífera para ser abençoado, segundo o costume da casa, Bento estendeu a mão e fez o sinal da cruz. A este gesto, o vaso que estava distante estalou e fez um pedaço, como se naquela taça de morte tivesse aplicado, em vez de bênção, uma pedrada. Compreendeu logo o homem de Deus que o copo contivera uma bebida mortal, pois não pudera suportar o sinal da vida. Levantou-se no mesmo instante e, com o rosto plácido, a mente tranquila, convocou os irmãos, a quais assim falou: Deus tenha compaixão de vós, irmãos, porque me quiseste fazer isto. Não vos disse eu previamente que não se harmonizariam os vossos e os meus costumes. Ide e procurai para vós um pai consoante e vossa vida, depois disso já não me podereis reter. Voltou então ao recanto da dileta solidão e só sob os olhares contemplador supremo pôs-se a viver consigo mesmo. Pedro falando, não entendo bem o que significa isso, viver consigo mesmo. Gregório respondeu, se o santo varão pretender ter, por muito tempo, sob o seu poder e coação, irmãos que conspiravam unanimemente contra ele e eram de vida tão diferente de sua, talvez excedesse o limite das próprias forças, perdesse a tranquilidade e assim baixasse da luz da contemplação os olhos da mente,
causando-se em lidar a cada dia com a incorreção dos outros. Cuidaria menos de si próprio, e desta forma talvez viesse a perder-se a si, sem achar os outros. Pois, quando somos arrastados muito para fora de nós pela agitação dos pensamentos, continuamos a ser nós mesmos, mas não estamos em nós mesmos, porque deixamos de olhar para dentro de nós e vagamos pelas outras coisas. Acaso diremos que vivia consigo aquele que partiu para longe? Consumiu o quinhão recebido e se empregou na casa de um habitante do lugar? Deu de comer a porcos que via fardarem-se de farfas, enquanto ele mesmo tinha fome. Depois, porém, começou a pensar nos bens que perdera, então foi escrito dele. Voltando a si, disse: Quantos mercenários têm pão em abundância na casa de meu pai? Ora, se estava em si mesmo, como é que voltou a si? Essa frase que acabei de ler agora da leitura, vou repetir para vocês. Voltando a si, disse: Quantos mercenários têm pão em abundância na casa de meu pai? Isso está na palavra, está em Lucas 15, 17. Voltando à leitura agora. Disse eu, pois que esse venerável homem viveu só consigo, porque sempre prudente na guarda de si mesmo, vendo-se continuamente entre os olhos do Criador, examinando-se sem cessar. Nunca deixou que ele divagasse fora o olhar da mente. Pedro falou para o Gregório agora. Como entender o que está escrito do apóstolo Pedro, quando foi tirado do cárcere pelo anjo? Ele, voltando a si, disse: Agora sei, na verdade, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. Atos 12, 11. Agora Gregório responde a Pedro: De dois modos, Pedro, somos levados para fora de nós, ou caímos abaixo de nós mesmos, pela queda do pensamento, ou somos transportados acima pela graça da contemplação. Aquele, pois que guardou porcos, caiu, por pensamentos divagantes e imundos, abaixo de si, enquanto aquele que o anjo libertou e arrebatou no êxtase do espírito, esteve também fora, mas acima de si. Cada um deles, portanto, voltou a si, um deixando as obras erradas, recolhendo-se à própria alma, e outro, descendo das alturas de contemplação, voltou ao modo comum de inteligência como dantes. Por conseguinte, o venerável Bento, naquela solidão, viveu só consigo, enquanto se manteve dentro da cláusula do pensamento, pois todas as vezes que o ardor da contemplação o raptou para as alturas, ele se deixou, sem dúvida, abaixo de si mesmo. Pedro falando: Apraz-me o que dizes, mas queria saber se ele podia deitar os irmãos que tinha tomado a si para sempre. Gregório responde: Em minha opinião, Pedro, julgo que onde existe alguns bons que possam ser ajudados, devem os maus ser suportados com paciência, mas onde falta por completo o fruto dos bons, torna-se finalmente inútil o trabalho gasto com os maus. Sobretudo, se perto há outras condições capazes de produzir fruto para Deus. Por causa de quem ficaria o santo homem ali, tendo todos em peso contra si? Muitas vezes, também no espírito dos perfeitos, se dá uma coisa que não devemos passar em silêncio, vendo sem resultado o seu esforço,
passam a outro lugar onde posso trabalhar com fruto. Por este motivo, aquele grande pregador que ardia por dissolver-se e para quem Cristo constituía o viver e a morte lucro, que não só apeteceu os sofrimentos para si, como ainda inflamou os outros para tolerá-los. Esse grande pregador, quando foi alvo de perseguição em Damasco, procurou-se para esvadir-se a muralha, as cordas em um cesto, e quis ser baixado às ocultas. Segundo Coríntios 11, 32, 33. Essa parte da leitura. Diremos, porventura, que Paulo temeu a morte, que ele próprio afirma ter cobiçado para o amor de Jesus. A verdade é que, vendo esperá-lo ali menos fruto e maior trabalho, se resolveu para trabalhar em outra parte com maior proveito, pois o robusto combatente de Deus não quis ficar encerrado no acampamento, mas buscou o campo de batalha, donde também em breve verás, se prestares atenção, que o mesmo venerável Bento não deixou de lado tanto rebeldes quantos em outro lugar ressuscitaria de morte da alma. Pedro falando, é como dizes, mostrar o tanto a razão evidente como adequado testemunho das Escrituras. Peço-te agora que voltes à narração da vida de tão grande pai. Gregório falando, como santo homem, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtude a milagres, foi reunindo muito naquele lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pode assim construir com a ajuda de Jesus Cristo, Senhor onipotente, 12 mosteiros, em cada um dos quais colocou 12 monges sob um abade instituído. Consigo, porém, conservou alguns poucos que julgou conveniente se formassem mais tarde em sua presença. Por esse tempo também começaram a influir de Roma pessoas nobres e piedosas, que lhe dava os filhos a fim de que os criasse para Deus Todo-Poderoso. Foi então que Equísio fez a entrega de Mauro, eu nobre Tértulo, de Plácido, flor das esperanças paterna. Mauro, adolescente que se distinguia pelos bons costumes, começou a prestar auxílio ao mestre, enquanto Plácido se achava em idade infantil. Então aqui foi o terceiro capítulo, né? Gregório contando a história de Bento e Pedro. Em algumas partes ele questiona o que Bento estava vivendo, né? Vivia sozinho no deserto. Então aqui Gregório, em certas partes, né, explicando a Pedro por que Bento agia daquele jeito, daquela maneira, que ele preferia viver no deserto, né, longe de todos. E então Pedro tinha algumas dúvidas, Gregório explicava, e agora no finalzinho continua a história, né? Então fica aí o terceiro capítulo deste livro tão bom que está contando, o Gregório conta a história de São Bento, né? E uma história que está no começo, mas boa, né? De se ouvir e viver, porque a pessoa lendo o livro vê aquela cena, né? Tudo que acontece naquela época. É muito bom, só sei que é muito bom, né? Então fica aí o capítulo de hoje e que você fica aguardando o próximo vídeo para acompanhar o quarto capítulo. O título é O Monge
divagante reduzido à salvação. Esse é o título do 4º capítulo, que eu vou ler no... o vídeo vai ser colocado no domingo, né? Nesse 4º capítulo, e que você fica esperando. Se você gostou, é só se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos, né? E os capítulos anteriores que eu coloquei aí no vídeo, no canal, eu vou colocar na playlist, tá? Tudo certinho para você acompanhar. Vai ser a vida de São Bento, a playlist, né? Aí você vê aí quem não viu o primeiro vídeo, para você achar aí na playlist, tá bom? Então fica com Deus, a paz e o amor de Maria, até o próximo vídeo. E vê os outros vídeos aí no canal, que é de reflexão, tem louvor, tem oração. Aí vai dando aí seu like, compartilha aí com a família, com os amigos, para todos saberem desse canal Crescer com Deus. Tchau, até a próxima.